Vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 em diante. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Conseguiu aí, tia Laís, projetar? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Só um minutinho para projetar ali. Aí, joia. Diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento, para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nesse momento, Deus, da proclamação solene do Teu Evangelho, Senhor, me use. Não como uma fonte, mas apenas como um canal, Deus, para ministrar na vida da Tua igreja tudo aquilo que o Senhor já preparou para essa noite. Que a Tua igreja, Deus, seja saciada pela Tua palavra e que nós possamos ser transformados por ela em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Hoje, meus irmãos, nós vamos começar uma nova série que vai ser muito especial na vida da igreja. Essa é a série chamada Deuses do Coração, confrontando a idolatria interior à luz da glória de Deus. Uau! E esse tema, ele já faz um tempo que eu venho maturando ele dentro de mim. Eu entendo que agora seja um momento oportuno para nós trabalharmos ele com a igreja. Afinal, não há como negar que nós vivemos numa sociedade cada vez mais idólatra, uma sociedade cada vez mais recheada e cercada de ídolos que tentam nos envolver nessa idolatria também. Os ídolos estão aí por todos os lados, meus irmãos. Não só ídolos de madeira ou estátuas de pedra, talvez você pense, mas sobretudo os ídolos do nosso coração. Aqueles ídolos que moram dentro de nós e criados por nós mesmos. Aqueles que muitas vezes não vemos e por não vermos, talvez a gente subjugue eles, não dê a devida importância ou atenção, por assim dizer, para esses ídolos do nosso coração. Mas que são ídolos igualmente problemáticos para as nossas vidas, tanto quanto um ídolo de madeira ou uma estátua de pedra. Então, essa série ela vai durar durante todo o mês de abril. Agora no mês de abril, 4 domingos, e a cada semana nós vamos ver um aspecto diferente acerca da tão cruel idolatria que ronda os nossos corações. Mas o objetivo dessa série não é apenas expor a idolatria, mas nos amadurecer como igreja, para que nós possamos, a partir do entendimento correto do que é idolatria, entendendo como a idolatria se manifesta no nosso coração, no nosso dia a dia, em áreas que talvez você nem imagina que está sendo idólatra, que está levantando altares no seu coração, mas através disso gerar esse amadurecimento, mostrando então que a idolatria não é só externa, mas principalmente aqui dentro, a interna. E essa é a pior de todas as idolatrias, porque nem sempre a gente vê, e por nem sempre ver, nem sempre a gente reconhece, e por não reconhecer, nem sempre a gente trata essa idolatria. Mas fique tranquilo, pois ao tempo em que várias áreas de idolatria da nossa vida serão denunciadas e desmascaradas diante de nós, ao mesmo tempo nós vamos aprender qual é o remédio para lidar com cada uma delas. Não é o objetivo de simplesmente jogar a idolatria no ventilador. Obrigado, amor. Jogar a idolatria no ventilador e deixar você se virar. Não, mas nós vamos trazer na palavra de Deus o remédio para que nós possamos tratar com cada uma dessas áreas de idolatria do nosso coração. Estão comigo? Amém. Então nós vamos começar isso da maneira certa, entendendo o princípio desse tema, que é o tópico 1, Laís, pode projetar para a gente, que é o que é a idolatria, afinal de contas. Muito se ouve falar acerca da idolatria, mas o que ela é? A Bíblia vai nos definir idolatria como a adoração ou veneração a qualquer coisa ou pessoa no lugar do Deus verdadeiro. E eu fiz questão de usar esse termo Deus verdadeiro porque a idolatria ela tem essa capacidade de gerar dentro de nós falsos deuses.
Coisas, pessoas que nós endeusamos, colocamos acima do lugar de Deus e se tornam falsos deuses na nossa vida, a ponto de adorarmos e venerarmos essas coisas. E esses falsos deuses, então, nós chamamos de ídolos. Sempre que nós falarmos falsos deuses, entenda como ídolos, e sempre que nós falarmos ídolos, entenda como falsos deuses. Bom, e quando falamos sobre isso, sobre idolatria, ídolos e tudo mais, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Seja sincero, o primeiro exemplo que vem na nossa mente. Pois é isso mesmo que você pensou aí, cochichou no banco baixinho. Quadros, estátuas de santo, de outras crenças, né? Como por exemplo, uma estátua de Maria, de Madre Paulina, de Santo Antônio, talvez de Buda, ou ainda objetos, quem sabe sejam objetos como rosário, terço, crucifixo. Tudo isso são símbolos de idolatria. E talvez você me diga assim, pastor, então eu estou tranquilo, porque agora, vendo esses exemplos, eu percebo que eu não tenho ídolos na minha vida. Então tá de boa, tô livre dessa conversa. Eu não tenho estátua de santo na minha casa, eu não tenho rosário, eu também não tenho chaveirinho do Buda para ficar botando moeda de R$1 embaixo para atrair a sorte do dinheiro. Então, que bom, eu fico feliz que você não tenha, de verdade. Só que saiba que do ponto de vista bíblico, de acordo com a palavra do Senhor, a idolatria ela não é apresentada apenas como essa fabricação de estátuas, objetos palpáveis ou visíveis, mas ela também é qualquer outra forma de substituição de Deus. Como cristãos que somos, evangélicos, podemos talvez não adorar uma estátua de um santo católico, como a estátua de Maria ou a estátua de Santo Antônio, mas quantas mulheres, irmãos, hoje em dia têm entrado na depressão profunda, têm entrado em transtornos alimentares por conta de uma obsessão excessiva pela imagem do seu corpo? Isso também é uma idolatria. Como cristãos, talvez nós podemos não acender um incenso de vez em quando lá no ambiente de trabalho para espantar o mal-olhado, né? Como algumas pessoas fazem. Mas quantos homens têm perdido a sua saúde, a sua família e a sua vida inteira em busca do tão sonhado sucesso, entre aspas? Isso também é uma idolatria. Então, irmãos, nós precisamos pensar sobre isso, porque na essência, se a gente for na essência da idolatria, a idolatria é dar ao que não é Deus um lugar que é somente de Deus. Isso se manifesta de várias formas. Eu posso transformar o meu celular num ídolo. Ele não é Deus, mas eu posso colocá-lo num lugar de importância na minha vida que não é o lugar dele, que é o lugar de Deus. A ponto de, por exemplo, o meu celular caiu no chão, eu chorar e ficar triste, porque como é que eu vou comprar outro? Custou a minha vida, custou o meu rim esse telefone. Talvez eu possa idolatrar o meu carro, colocá-lo ele num ponto de importância na minha vida, onde Deus o livre alguém pisar no meio ali, no carona atrás e pisar no meio. Sabe, a pessoa fica assim, pelo amor de Deus, cara, não bate a porta, não pisa no meio, porque o meu carro é novo, eu lavei o carro essa semana. Então, você começa a perceber como a idolatria, ela se manifesta de várias formas e em vários aspectos na nossa vida, justamente por quê? Porque a idolatria é dar ao que não é Deus um lugar que é somente de Deus. Outras palavras, podemos dizer que a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E como nós bem sabemos, quem é o único que deve ser adorado por nós? Deus? Sim ou não? Sim, exatamente. O próprio Deus exigiu essa exclusividade para ele. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos Deus trazendo para si a glória, a honra e o louvor e dizendo que não vai compartilhar ela com ninguém. O primeiro exemplo disso que nós podemos ver, por exemplo, é lá quando ele entregou para Moisés os 10 mandamentos. O primeiro mandamento que Deus entregou para ele foi qual? Êxodo 23, projeta para nós, Laís. Êxodo 23, vamos ver juntos aqui qual foi o primeiro mandamento. Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3. Diz assim, não 20, tu está no 23. Êxodo 20, versículo 3.
Aí, não tenha outros deuses diante de mim. Quando Deus entregou a tábua dos mandamentos, ele disse, olha, o primeiro de todos que eu quero que vocês entendam é que não deve haver outro Deus além de mim. Esse princípio norteador, ele guia todas as demais coisas da minha e da sua vida. Também vamos ver em Isaías 42, versículo 8, Deus novamente falando que não tem a intenção de repartir a sua glória e nem a sua posição de honra com ninguém. Olha o que diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus está falando o quê? Que ele não vai repartir a glória dele com ninguém, a sua honra com ninguém. Então, os ídolos do nosso coração têm que cair. Os ídolos do meu e do seu coração têm que ser quebrados. Porque Deus nos chama a esse lugar onde ele é tudo, não onde ele é o primeiro lugar. Porque enquanto ele ocupar o primeiro lugar, vai haver disputa pelo segundo, pelo terceiro, outros tentando ultrapassar. Mas Deus precisa ocupar o pódio inteiro. Deus precisa ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Deus precisa ser tudo, irmãos, na minha e na sua vida. E ele diz, eu sou o Senhor e eu não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra. E com isso, eu quero te chamar a atenção para um problema muito importante, uma coisa muito importante. A idolatria, irmãos, ela é mais do que um problema moral do ser humano. A idolatria é um problema de desobediência ao Senhor. É um desvio da ordem divina, criar ídolos e trocar a glória de Deus por alguma coisa que foi criada pelo homem. Ou quem sabe por ele mesmo. Há pessoas que adoram árvores, há pessoas que adoram plantas e tornam isso deuses na sua vida. Mas o fato é que a idolatria não é só um problema moral. A idolatria é um problema de desobediência. Porque Deus disse, eu não vou dividir a minha glória com ninguém, não importa quem seja, não importa o que quer que você apresente diante de mim. A glória é minha, a honra é minha. Então, quando criamos ídolos no coração, estamos desobedecendo a Deus. E esse problema é muito sério, irmãos. Por isso que a idolatria, ela é tratada biblicamente como uma rebelião do coração do homem contra Deus. Justamente porque Deus é o homem tirando Deus do seu trono e colocando outras coisas para ocupar um lugar que deveria ser só dele. Deus tem que ocupar tudo no nosso coração. Mas quando eu coloco alguma coisa, ainda que seja em pé de igualdade, digamos, nem que passou o Senhor, mas está ali disputando com o Senhor, isso já é uma idolatria. E muitos são os ídolos do nosso coração. Ao longo do mês de abril, nós vamos ver mais 3 áreas, e você vai se surpreender com quantos ídolos eu e você criamos, sem nem perceber, irmãos, sem nem perceber. Não estou falando que você faz por mal, mas talvez por falta de conhecimento, ídolos têm sido cultivados dentro do meu e do seu coração, mas nós precisamos desmascarar esses ídolos e devolver a glória que é somente de Deus. Amém? Então tá. Entendido isso, nós podemos ir para a próxima questão, que é tão importante quanto a anterior, tópico 2. O que é um ídolo? Ou como identificar os ídolos na minha vida? Tim Keller, um pastor reformado muito conhecido no mundo todo, ele vai nos dizer que um ídolo ou um falso Deus é algo que é mais importante para você do que o próprio Deus. É algo que se tornou tão central e essencial para a sua vida, que se você perder isso, chegaria ao ponto de pensar que não vale mais a pena viver. Parece extremo, né, a gente falar sobre isso, dizer, nossa, mas será que tem quem faça isso? Tem, irmãos, tem. E nós às vezes fazemos isso. Não imagine ídolos apenas como coisas materiais, carro, casa, ou qualquer outra coisa material que você tenha, mas muitos ídolos criados no nosso coração, que não são visíveis, nos levam a esse extremo de achar que se perdermos ele, não vale mais a pena viver. Não vale mais a pena existir sem aquilo. Isso é um ídolo levantado no nosso coração. Um altar levantado a um falso Deus, que não é o Senhor. Não é o Deus verdadeiro. Então, esse ídolo tem uma posição tão controladora no coração de um idólatra, que esse idólatra, ele é capaz de gastar toda a sua vida, toda a sua energia,
todos os seus recursos financeiros e emocionais para alcançar aquilo que ele tanto idolatra. Às vezes é um objetivo a longo prazo. Não, eu preciso ter uma casa própria. E aquela casa se tornou um ídolo no seu coração. Ele idealiza, passou de um sonho, entendeu? Passou de um objetivo, se tornou um ídolo. Nossa, eu preciso alcançar. E aí se Deus diz assim, filho, eu nunca te chamei para ter uma casa própria. Vai que Deus quer te levar para as nações, irmãos. E aí a gente está aqui orando por casa própria e Deus dizendo, mas eu quero te levar por aí, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, e você me pedindo uma casa para ficar, enquanto eu quero te levar. Então até isso pode se tornar um ídolo. E às vezes a pessoa cria ela idealiza esse objetivo, e se ela não alcança, ela fica tão triste ao ponto de entrar numa depressão, de dizer, eu sou um fracassado na vida. Eu nunca dei certo em nada, eu nunca consegui romper como alguns amigos meus rompem. Isso são raízes de idolatria que estão dentro do nosso coração, porque nós substituímos a glória e a satisfação do Senhor por coisas, objetivos, sonhos, bens materiais. Colocamos o nosso coração e a nossa satisfação nisso, enquanto o nosso prazer tem que estar no Senhor. Se Ele der, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele também é Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Mas se Deus fechar, Ele continua sendo Deus. Então, um coração idólatra é um coração que ele não entende essas diretrizes espirituais que Deus tem para a vida dele. Ele coloca várias coisas acima do Senhor e faz disso ídolos, falsos deuses dentro do seu coração. E é aqui que essa conversa fica ainda mais estreita, porque eu e você criamos vários ídolos sem perceber. O dinheiro pode se tornar um falso deus para nós. O sucesso pode se tornar um falso deus para nós. Agora, choque, nossos filhos podem se tornar ídolos no nosso coração. O nosso corpo também pode se tornar um ídolo no nosso coração, um falso deus na nossa vida. E por isso que Calvino sabiamente disse, a frase, Laís, pode projetar para nós. João Calvino disse assim, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Constantemente, diariamente, ininterruptamente, estamos criando ídolos para nós mesmos, levantando altares para falsos deuses que não são o Senhor. Nós vivemos, irmãos, a todo instante nos desviando dessa ordem divina e colocando esses ídolos como centro do nosso coração. A ordem divina é qual? Não façam falsos deuses, não tenham outros deuses além de mim, não façam imagem, enfim. Essa é a ordem divina, mas nós vivemos contrariando essa ordem e desobedecendo ao Senhor, pensando que esses ídolos que estamos criando podem de alguma forma nos dar realização, porque quando eu conseguir o emprego dos sonhos eu vou ser realizado. Satisfação, quando eu tiver um celular top de linha, Jefferson, um iPhone 16 Pro Max, aí eu vou ficar satisfeito. Eu não quero mais o meu Xiaomi, o meu Samsung J5. Não, eu quero um iPhone 16 Pro Max. Aí eu vou ficar satisfeito de verdade. Então esses ídolos podem nos causar ainda, nos dar ainda esse sentido de realização se os alcançarmos. Então um ídolo, irmão, o que é um ídolo? Um ídolo é algo que você olha e diz no seu coração assim, ó, se eu tiver eu vou ser feliz. Se eu alcançar esse objetivo, então a minha vida vai ter mais significado. Isso é um ídolo na minha e na sua vida. Esse objetivo que colocamos e lançamos sobre ele essa expectativa de realização, satisfação ou até mesmo bem-estar, isso se tornou um ídolo para mim e para você. Então agora você sabe o que é idolatria e o que é um ídolo. Então cuidado, irmãos, porque tudo aquilo que eu adoro em excesso, sejam pessoas, objetos, bens ou sonhos e projetos, isso inevitavelmente acaba tomando o lugar de Deus no meu coração e se tornando um ídolo, um falso Deus. Não tem problema você sonhar, não tem problema você projetar. O problema está em você colocar toda a sua expectativa e todo o seu coração em cima disso. Esse é o problema.
Isso daí torna o seu objetivo, que era saudável e quem sabe era um objetivo do coração de Deus para você, faz o que era a bênção se tornar uma maldição e se transformar num ídolo no nosso coração, um falso Deus. Infelizmente, todos nós somos tentados a fazer isso diariamente. Sofremos essa tentação, irmãos. É por isso que o texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, pode projetar? Paulo vai definir a idolatria como sendo essa tentação humana que nós enfrentamos. E algo que nós estamos sempre lutando, está sempre nos assombrando todos os dias. Olha o que ele diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, novamente tentação aparecendo aqui, além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, ele vai prover o livramento, para que vocês possam suportar. 14. Qual é a tentação? Portanto, meus irmãos, meus amados, fujam da idolatria. Eu e você somos todos os dias tentados a criar ídolos no nosso coração, falsos deuses na nossa vida. É uma tentação que percorre a nossa vida, irmãos. Agora você perceba aqui, volta no 13 para nós, Laís. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós seremos tentados a nos tornar idólatras, ela também afirma que é possível resistir à tentação de criar esses ídolos. Ora, Deus não deixa os seus a ver navios, como diz o ditado. Deus não nos desampara, irmãos. Ao tempo que a tentação vem, esse pecado chega, a Bíblia mesmo vai dizer que Deus é fiel para prover o livramento, para que nós possamos suportar a tentação de criar os ídolos no nosso coração. Então, irmãos, a idolatria não é irresistível. Ou seja, nós não nos tornamos idólatras porque foi algo que não conseguimos mais aguentar e, aconteceu, pastor, eu não aguentei. Não, irmãos, isso é desculpa esfarrapada da minha e da sua vida. Isso é mera palavra lançada ao vento, pois a Bíblia vai afirmar que Deus sempre vai trazer o livramento. Ela não está falando de vez em quando vai livrar vocês dessa tentação. Não, está dizendo que sempre vai prover o livramento. É uma certeza, queridos, não é uma dúvida, não é uma possibilidade, é uma afirmação. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Então acredite quando ela diz que eu e você criamos ídolos por nossa própria culpa e responsabilidade. Ninguém mais é culpado pelos ídolos que eu e você criamos no coração, somente nós mesmos. Nós precisamos apontar o dedo para nós e dizer: eu sou o responsável pelos ídolos que existem na minha vida. Não é mais ninguém, sou eu. A idolatria não é irresistível, ela é resistível. Deus dá o livramento. Então, se ainda assim não a vencemos, a culpa é nossa. Não é da igreja, não é do pastor, não é do seu marido, não é da sua esposa. A culpa é sua, a culpa é minha. Que permitimos esses ídolos crescerem no nosso coração e tomarem um lugar que não é o lugar de Deus. Pastor, mas afinal, por que criamos esses ídolos? Essa pergunta vai nos levar ao terceiro tópico da noite. Pode projetar para nós o tópico 3. Qual é a raiz da idolatria? Ou por que nós desejamos criar esses ídolos, afinal de contas? Se é algo tão ruim, bom seria se a gente não quisesse criar. Mas por que queremos? A resposta é que nós criamos ídolos no nosso coração porque ele está totalmente corrompido pelo pecado. Totalmente, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar, através daquilo que nós chamamos de doutrina da depravação total, que após a queda original de Adão e Eva, o nosso coração se corrompeu em pecado a tal ponto de nós não conseguirmos mais fazer o que é bom por vontade própria. Sem o Espírito Santo, sem o auxílio dele, nos ajudando diariamente a fazer o que é bom, a fazer o que é certo, eu e você somos incapazes de buscar a Deus e fazer o bem.
Não existe bonzinho sem o Espírito Santo. Ah, não, pastor, mas eu sou bonzinho. Não. Nós somos depravados, como nós já aprendemos. Somos totalmente depravados, pecadores, que mereciam a condenação do inferno. Mas o Espírito Santo em nós, Cristo em nós, é que vai trabalhando nas nossas intenções, no nosso coração e movendo o nosso coração a fazer o que é certo, a fazer o que é bom. Então, sem a ajuda dele, nós não vamos conseguir. E o problema é que o nosso coração não reconhece isso. Como é difícil para a gente reconhecer a idolatria na nossa vida. Fala a verdade. Se alguém dissesse para você hoje assim, ó, eu tenho visto ídolos no seu coração, como você reagiria a essa afirmação? Talvez você se armaria todo assim, né? Diria, não, eu não, longe de mim ser um idólatra. Mas irmãos, é justamente isso que eu estou te falando. O nosso coração tem dificuldade de reconhecer que cria sim ídolos, não por mal, mas pela falta do conhecimento, por se deixar vencer por esse pecado. Nós criamos ídolos diariamente e o nosso coração não reconhece, pelo contrário. O nosso coração, Jeff, ele está empenhado em tentar se afirmar independente de Deus. O nosso coração não reconhece que precisa do Senhor, não reconhece que precisa de Deus, da ajuda do Espírito Santo, mas o nosso coração tenta a todo instante se afirmar independente. Eu não preciso de Deus. E ele vai trabalhando, fazendo isso para tentar comprovar que não precisa do Senhor. É exatamente o que Paulo fala em Romanos 1. Projeta para nós Romanos 1, versículo 21. Olha só o que Paulo está dizendo acerca dessa questão, desse tema. Porque tendo conhecimento de Deus, conseguiu? Aí. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, na verdade se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O que é idolatria? Trocar a glória de Deus, botar algo que não é Deus no lugar que só Deus deve estar, certo? Paulo está falando sobre essas pessoas que trocaram a glória de Deus por imagens, semelhante à imagem dos homens. Fizeram para si ídolos e substituíram Deus no seu coração por essas imagens corruptíveis. Então Paulo está dizendo o quê? Que o homem, apesar de conhecer Deus, apesar de saber a verdade, ignora isso. E não glorifica a Deus como deve ser glorificado. Pelo contrário, o homem prefere acreditar no seu coração insensato, como ele chama, e criar suas próprias ideias do que é certo, deixando Deus de lado. Você vê que Paulo, ele diz, em alguns exemplos, ele vai nos dizer, olha, eu não preciso de Deus, eu sei me virar sozinho, diz o nosso coração. Também podemos falar, essa coisa de ser crente é muito chata, eu vou ser feliz lá fora da igreja. Quantos irmãos que estavam entre nós e saíram da igreja, dizendo, eu não preciso mais da igreja, eu estou bem do jeito que eu estou, eu vou ser feliz lá fora. Não é assim? Não precisa ficar me falando para voltar para a igreja, eu estou bem desse jeito. O que é isso? Nada mais do que uma idolatria de autossuficiência. Pessoas que acham que não precisam de Deus e rejeitam a Ele. Então isso é uma idolatria também. Eu posso, eu consigo, eu sei fazer, eu não preciso de ajuda de Deus. A autossuficiência também é uma idolatria do nosso coração. E esse pensamento é o que Paulo está condenando. Ele está dizendo que esse pensamento de autossuficiência, de dizer que não precisa de Deus, ele chama de um pensamento nulo e que nasce de um coração insensato, de quem não está raciocinando direito. Está lá no versículo 21. Essas pessoas que acham que são sábias, que sabem o que estão fazendo, na verdade não passam de tolos, conforme diz a palavra, que estão indo a passos largos para o inferno, irmãos. Criando ídolos no seu coração, altares a falsos deuses, que não é o Senhor. Mas, irmãos,
Todos nós fomos criados para glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Sim ou não? Sim. Tenha isso muito claro na sua mente. Todos nós fomos criados para glorificar ao Senhor. Mas sempre que um de nós decide ignorar isso e viver do seu próprio jeito, está fazendo exatamente o que a palavra condena. Está vivendo em desobediência e trocando a glória do Deus incorruptível por ídolos corruptíveis, que não têm peso nenhum para a eternidade com Deus. Tem peso para a eternidade no inferno, mas com Deus não. Então, sempre que eu troco a glória de Deus por outra coisa, eu estou caindo na idolatria. Sempre, irmão, sempre, sempre, sempre. Nós não podemos amar o que deveríamos rejeitar. Deus, Ele é insubstituível na minha e na sua vida, e por isso nós precisamos estar 100% comprometidos e aliançados em amar e glorificar o Senhor a todo momento e a todo o custo. O desvio desse princípio é a raiz de todo tipo de idolatria. Por que criamos ídolos? Por conta do pecado. E qual é a raiz da idolatria? O pecado que assola o nosso coração. É o desvio desse princípio, a raiz de todo esse mal. Portanto, nós podemos então concluir que a idolatria, ela nada mais é do que a expressão visível da depravação do nosso coração. Sempre que criamos ídolos, estamos confirmando, realmente, nós somos meros pecadores, carentes da graça do Senhor. Mas então, pastor, para encerrarmos, como que eu posso vencer a idolatria, afinal de contas? Bota o 4 para nós. Falei para você que eu ia te trazer o remédio para a idolatria. Irmãos, a idolatria, ela só pode ser vencida quando o nosso coração é reorientado para Deus, através da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo nessa árdua tarefa que é conservar o nosso coração longe da idolatria que o mundo tenta nos impor. Nem sempre, talvez, o mundo, vamos dizer, longe da idolatria que nós mesmos criamos com nossos desejos e ambições e egoísmos, porque sem o Espírito Santo não vamos querer e nem conseguir. Então, se o desvio da glória de Deus é uma idolatria, o único remédio para a idolatria é voltar ao eixo da glória do Senhor. É levar o nosso coração de volta a esse lugar que não deseja mais nada além de Deus, que não coloca mais nada acima do Senhor e nem do lado dele. Num lugar onde Deus, ele é, como é que se fala? Quando não compete com ninguém, incompatível? Não é essa palavra, né? Mas você entendeu. Num lugar onde não tem disputa de Deus. Deus é tudo. Pronto. Num lugar onde não tem disputa, onde Deus é tudo. E tudo. A todo tempo e a qualquer custo. Só tem esse jeito, irmãos. Então nós precisamos orar. Orar. Orar e orar. Pedindo para que o Espírito Santo nos ajude. Sem Ele, sem oração, sem o auxílio divino, infelizmente, eu e você vamos passar uma vida inteira sendo idólatras, sem reconhecer isso, cultivando ídolos e falsos deuses no nosso coração, e um dia estaremos diante do Senhor para prestar contas. E aí, nesse dia, Ele vai nos julgar por conta dos ídolos que levantamos no nosso coração, na nossa vida, desses falsos deuses. Então, orar para que o Espírito Santo nos dê força para quebrar esses ídolos e romper o relacionamento de pecado com eles. Não tem outro jeito, irmãos. E após rompido o relacionamento de pecado com os ídolos que já estão aqui, a partir desse momento também precisamos orar para que novos ídolos não venham a surgir. Não adianta você tapar o sol com a peneira, resolve e deixa crescer um ídolo amanhã. Não, precisamos orar para que os ídolos de hoje, dessa noite, sejam quebrados e para que os ídolos de amanhã não venham a estabelecer morada dentro do nosso coração, através da oração e do relacionamento com Deus. Que as nossas vidas, então,
sejam inteiramente para glorificar apenas ao Senhor e a ninguém mais. Com isso, nós podemos declarar, então, só lhe deu glória, a Deus somente a glória. Quero chamar a equipe de louvor aqui em cima novamente. E agora nós vamos para a conclusão dessa mensagem. E eu trouxe algumas aplicações práticas para nós fazermos. 3 pontos de aplicação para nós fazermos. Pode projetar para a gente, Laís. Isso. O primeiro ponto que devemos fazer é examinar o nosso coração. Aonde está a nossa confiança? Aonde está o nosso amor? Aonde está a nossa segurança? Está no Senhor? Ou está em algo que temos? Ou em algo que idealizamos? Aonde está a nossa satisfação? Em Deus? Na sua presença? Ou naquilo que temos, que possuímos ou que ainda vamos querer possuir? Então, o primeiro ponto é examinar o nosso coração para ver se não há nenhum ídolo escondido aqui dentro, que temos adorado e dado a ele um lugar que era somente de Deus. Se nós identificamos algum ídolo, e eu espero que sim, que você tenha visto algumas coisas na sua vida ao longo dessa mensagem, tenha feito sentido para você, então nós podemos ir para o nosso segundo ponto de aplicação, que é: confesse os ídolos que você tem. Você não precisa guardar esses ídolos com você daqui em diante, irmãos. Se existem ídolos no seu coração, coisas que você tem adorado mais do que Deus, falsos deuses que você tem alimentado dentro do seu coração, irmãos, você precisa confessar e pedir perdão. Pedir perdão para Deus por causa disso. Mas não só pedir perdão para Deus, mas você precisa confessar isso para alguém. Nós confessamos nossos pecados a Deus para sermos perdoados. Mas Tiago 5 vai dizer, 5,16, que nós devemos confessar os pecados uns aos outros para que sejamos curados. A confissão de pecado quebra o jugo, irmãos. Quando confessamos pecados, quando criamos a cultura da confissão de pecados, o inimigo perde a validade que ele tinha de apontar o dedo para você e dizer: eu conheço o que você tem escondido. Eu sei o que você tem guardado na caixa preta do seu coração. Mas se já tivermos confessados, podemos dizer: está no passado, irmão. Você não entende que eu já confessei e que por conta disso, você não tem mais autorização para me acusar. O meu pecado, eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha de talvez ter escondido esse pecado de idolatria por tanto tempo. Então, o segundo ponto que devemos fazer é confessar o nosso pecado e pedir perdão. E com isso chegamos ao terceiro passo, a terceira aplicação, que é: satisfaça a sua alma somente em Deus. Uma vez identificada a idolatria que te assombra, não podemos mais continuar presos a ela. Se o ídolo do seu coração tem sido o seu carro, se desprenda desse ídolo. Eu não estou falando para você vender o seu carro, por favor, não me entenda mal. Mas peça ajuda para o Espírito Santo, para que ele inverta as ordens e as prioridades que hoje estão erradas no seu coração. E para que ele devolva dentro de você a glória que é somente de Deus. Se os seus ídolos talvez tenham sido a sua reputação, você está muito preocupado com o que pensam de você. A sua reputação se tornou um ídolo. Nada mais do que você faz é natural, tudo que você faz é pensado, tudo que você faz já é planejado no que vão pensar a partir daquela sua atitude. Isso é uma idolatria que se levantou no seu coração. É tempo de pedir perdão, irmãos. É tempo de confessarmos os ídolos e quebrarmos esse relacionamento de pecado com eles. E nos satisfazermos somente em Deus, que é o terceiro ponto. Para isso, ore ao Senhor pedindo ajuda, ouça pregações que vão edificar e confrontar a sua vida e cante louvores durante o seu dia também. É bom, faz parte. Tudo que você faz e alimenta o seu espírito não é uma opção, é fundamental. Vamos orar? Feche seus olhos e curve sua cabeça.